Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Dantas. Nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês como é que está sendo a minha experiência depois de utilizar por 48 horas esse notebook aqui da Asus. Esse aqui é o modelo Asus VivoBook Pro de 15 polegadas, modelo K3500 PC. E aí, o que é que eu estou achando dele? Ficou curioso? Então confira o vídeo. Então pessoal, a primeira coisa que eu fiz quando peguei o computador foi olhar a parte externa dele, né? Para ver se tinha algum arranhado, para ver se tinha alguma falha de construção. Esse detalhe aqui ele é bastante bonito, essa tampa aqui ela tem um acabamento metálico. E o resto do corpo, essa parte aqui do descansa-braço e isso aqui, tudo é em plástico. Ele é bem resistente, não deforma tanto. Então a qualidade construtiva dele eu achei bastante legal. O único porém que eu reparei que existe uma rebarba aqui no trackpad, nessa pontinha aqui. Depois eu vou fazer um plano detalhe para vocês perceberem o que foi como é que veio, né? Mas não interfere no uso de forma alguma. O trackpad ele é um tamanho bastante generoso, ele é muito bom. Essa iluminação aqui do teclado branca pode ser que durante o dia interfira na visualização, de noite ela é muito boa, mas durante o dia realmente pode ser que ela interfira, né? Então como é que foi que eu usei esse notebook durante as primeiras 48 horas? Então eu abri o navegador na internet, coloquei no YouTube screen test para ver se existia alguma deformidade na tela, para ver se existia algum ponto morto na tela, algum pixel morto na tela, para ver a qualidade dos alto-falantes. Então, nesse primeiro momento, nessas primeiras 48 horas, foram esses testes que eu fiz. Quais outros testes que eu realizei também? Fiquei curioso em relação a essa saída aqui, que no site está dizendo que é uma HDMI 1.4B. Eu fiquei curioso porque essa saída aqui é uma saída muito antiga, uma saída de 2009, se eu não me engano. E ela tem uma limitação, que a limitação dela da saída de vídeo, ela é no máximo a 1080p Full HD a 60 quadros por segundo. Então qual foi o teste que eu realizei, né? Eu conectei um HDMI aqui e outro no meu monitor Dell 4K. E a surpresa que eu tive foi que o monitor Dell ele conseguiu reproduzir a imagem do notebook em 4K a 60 frames por segundo. Então eu acredito que houve uma falha no site da Asus em relação a essa saída aqui. Porque se fosse a saída HDMI 1.4B, ela não conseguiria mandar uma imagem 4K 60 Hz para o monitor. Então eu acredito que no mínimo essa saída aqui, HDMI, seja um HDMI 2.0. Se ela é 2.0A ou 2.0B, eu não consegui realizar esse teste ainda. Outro teste que eu realizei foi em relação a essa saída aqui, ó, Thunderbolt 4, que ela tem um conector USB-C. Essa saída aqui, ela é bastante interessante porque ela tem uma alta velocidade. Então eu consigo aqui mandar áudio, mandar vídeo, inclusive carregar o notebook por ela. Qual foi o teste que eu realizei? Eu conectei um cabo USB-C aqui e no outro no meu monitor da Dell, que também é USB-C, e através desse cabo aqui ele ficou alimentando esse notebook aqui, inclusive ficou alimentando as portas USB que tem no monitor. Então o monitor ficou alimentando o notebook e também ficou alimentando as saídas USB que tem no monitor. Então o monitor meio que ficou como se fosse um hub USB. Então ali no monitor eu conseguiria utilizar pendrives ligados diretamente no monitor, teclado, mouse. E outra coisa também interessante sobre essa saída aqui Thunderbolt 4 é que se eu quiser ligar uma placa de vídeo externa, eu consigo. Eu não tenho nenhuma placa de vídeo externa aqui. Existe hardware específico para isso, mas no momento eu não tenho. Mas fiquem sabendo que na verdade existe sim a compatibilidade com vídeo externo através dessa porta aqui. Outro teste que eu realizei também foi a inserção de cartão micro SD. Esse cartão micro SD, esse leitor aqui que tem aqui é um leitor de alta velocidade. Eu coloquei um cartão V30 e ele leu numa boa. Esse conector aqui P2 TRRS eu ainda não testei. Do outro lado aqui, esse aqui é uma USB normal, né? USB 3.2 do tipo A. Do outro lado aqui, existe outras duas USBs aqui. Existe também um indicador USB está energizado
e o indicador de carregamento da bateria aqui, nesse segundo LEDzinho aqui. Outro teste que eu fiz inicialmente foi ver as capacidades desse computador aqui numa edição de vídeo simples. Então eu peguei um vídeo de família que tinha aqui, instalei o DaVinci Resolve. Inicialmente eu fiquei bastante satisfeito com o desempenho desse computador aqui. Eu não alterei o modo de desempenho dele, está no modo de desempenho padrão. Eu fiz umas configurações aqui no DaVinci Resolve. Logo de cara, ele já percebeu qual era a minha placa gráfica. Está selecionado só aqui a GeForce RTX 3050. Esse computador aqui ele tem 16 GB de memória RAM, numa frequência de 3200 GHz, só que ela é soldada, então ele já detectou aqui. Depois que eu consegui configurar direitinho o DaVinci Resolve, ele ficou rodando muito liso. Essa aqui é um vídeo em 4K da Filmpalm, é um vídeo muito pesado por causa do codec, e apesar de ser uma placa 3050, que teoricamente é uma placa de entrada, que tem 4 GB de memória RAM, VRAM, não é? Tem 16 GB. É uma configuração muito robusta, mas a gente tem que entender que ainda é uma configuração de entrada para quem quer editar vídeo. E assim, eu gostei muito da performance dele inicialmente. Eu ainda tenho que realizar vários testes com vários tipos de codec. Existem codecs que rodam muito bem em um certo tipo de processador, em um certo tipo de placa de vídeo, e tudo isso a gente precisa realizar testes e leva um certo tempo para a gente poder emitir uma opinião mais embasada. Então, inicialmente, nessas primeiras 48 horas, eu apenas brinquei com o computador. Tentei ver como é que são as capacidades dele. Eu, como alguns de vocês já sabem, eu também tenho um MacBook Air M1, que vez ou outra também eu uso para edição de vídeo. Para edição de vídeo, especificamente para edição de vídeo no DaVinci Resolve, o MacBook Air M1 ele é mais simples porque ele pega todos esses arquivos de vídeo aqui e otimiza para um codec específico que a Apple trabalha, que é o ProRes. E esse codec deixa os vídeos muito suaves para um computador. Para o Windows, a história é um pouco diferente. Existe uma infinidade de codecs que o DaVinci Resolve consegue otimizar essas mídias aqui. E cada uma delas tem um desempenho diferente de acordo com o processador, de acordo com a placa de vídeo. Então, assim, inicialmente eu estou gostando bastante. Eu editei aqui esse vídeo aqui rapidinho e não esquentou o computador. E eu nem alterei, na verdade, a forma de desempenho dele. Então eu gostei bastante, vou realizar mais testes. O som dele é um som bacana, não é um som excepcional, assim, meu Deus do céu, que som é esse? Mas é um som bacana. Não testei ainda a webcam eu ainda não testei, e nem os microfones. Outra coisa que me chamou bastante a atenção são os detalhes no teclado. Essa tecla Enter aqui, ela tem esse acabamento aqui diferenciado com esses LEDs, e também existem alguns atalhos de teclado que eu nunca tinha visto em nenhum outro computador. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a partir desse ângulo aqui, mas a tecla F9 e F10 eu posso desativar o microfone e a câmera respectivamente e fica aceso um LEDzinho laranja aqui. Então é um recurso a mais de segurança. Eu também posso fechar a tampa da webcam. Aqui ela está fechada, aqui está com um adesivo laranja aqui. O Caps Lock, quando eu aperto, ele fica com a luzinha branca também. Existem alguns atalhos específicos que eu achei bastante legal, que eu não tinha visto em nenhum outro computador. Um aspecto que me chamou bastante atenção logo de cara, assim que eu peguei esse computador, foi a calibração da tela. Ele tem uma calibração da tela bastante diferente da do MacBook Air, e eu acho que nesse aqui o tom de pele, ele é um tom de pele mais real. Eu vi alguns vídeos no YouTube, alguns vídeos em 8K, HDR, e assim, a reprodução de cores dele é muito precisa, é muito agradável. Eu gostei mais da reprodução de cores desse computador aqui do que o do MacBook Air M1. A tela do MacBook Air M1 ela tem mais resolução, ela é 2K, e essa tela aqui ela é Full HD. A tela do MacBook Air ela é brilhante, e essa aqui tem um detalhe fosco, está estourando por causa da luz aqui do vídeo. Ele é muito leve, um computador com um hardware desse por 1,650 kg, ele é muito leve.
Do jeito que ele está aqui, ele está pesando a mesma coisa que meu iPad Pro com o teclado que eu uso. Então, assim, é uma tela muito grande, você vai ter muito espaço para trabalhar. É um computador que se mantém até agora no meu uso, nas 48 horas, muito frio, nem morno tá aqui no teclado. Quando eu estava editando o vídeo, ficou um pouquinho morno, mas realmente um pouquinho mesmo, nada que chegue a incomodar. E eu não alterei o modo de desempenho, não alterei a velocidade da fan. A Asus colocou aqui alguns programas muito legais, como esse ProArt Creator Hub aqui. No vídeo de review eu vou falar muito sobre ele, porque ele é um programa realmente muito bom. Aqui eu tenho como aumentar os parâmetros dele, tenho como colocar ele no modo de performance, tenho como ver os recursos, quais são os recursos que estão sendo utilizados, a temperatura do computador, a frequência da CPU, não é? Qual é o processador que tem aqui nele, a frequência que está rodando o processador, a memória que está sendo utilizada, o HD. Então, assim, ele é um programa muito bom. Eu nem sabia que vinha com esse tipo de programa, um gráfico com informações de calibração. Eu posso calibrar o monitor também. Eu posso criar atalhos aqui. Eu posso escolher quais são os programas que vão ser inicializados no Windows e não, para tentar otimizar a performance dele. Então, assim, ele é um computador que eu não esperava que ele fosse ser tudo isso. E olha que só estou usando por 48 horas. Tem alguns pontos negativos que eu também já consigo observar. A questão do acabamento aqui do trackpad. É um fator positivo também, mas é um negativo que ele não seja todo de plástico, que ele não seja todo de metal. Então isso aí é um ponto um pouco negativo pela questão da durabilidade. Outro ponto negativo também, não tem leitor de impressão digital nele. Então eu tenho que criar um código aqui, um PIN, e um leitor de impressão digital é mais cômodo, né? Então, assim, tem algumas coisas que fazem falta nele, né? A quantidade de saída USB-C eu achei pouca, só tem uma Thunderbolt 4, deveria ter no mínimo mais umas duas USB do tipo C, mas é isso. Nas minhas primeiras 48 horas, eu acho que eu consegui utilizar aqui de uma forma para poder fazer esse vídeo e expressar alguma opinião aqui para vocês, algumas impressões preliminarmente. E futuramente eu vou postar mais vídeos sobre ele. Então, se você estiver interessado nesse computador aqui, aproveite e deixe uma pergunta aqui específica para eu poder responder nos próximos vídeos. Se inscreva para também não perder os vídeos e deixe o like para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas. Tá ok, gente? Muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.